Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui em mais um evento aqui da ESAB. Mais uma oportunidade da gente compartilhar informação, compartilhar conhecimento. Nós temos hoje o Luciano apresentando aqui as informações sobre corte exotérmico, né, Luciano? Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Virgínia. Bom, nós estamos nessa empreitada de lives, de webinar, para ajudar a todos os nossos colegas, amigos e clientes a passar por esse momento difícil de Covid, que nos impactam, diminuindo ou até mesmo cortando temporariamente as nossas atividades. Então, é um momento que a gente tem para trocar informações, somar conhecimento, e na atividade de hoje eu trago para vocês uma tecnologia que é pouco difundida no mercado. É a tecnologia de corte exotérmico. Nós vamos falar sobre a tecnologia em si e eu vou dar ênfase em aplicações, até para vislumbrar um pouco do que é possível se fazer com corte exotérmico. Bom, o processo de corte exotérmico, ele tem um foco muito grande em situações de manutenção e reparo, mas também pode ser usado em setores produtivos. Nós vamos avaliar todas essas oportunidades de aplicação. A ESAB, como todo mundo conhece, é uma empresa global e quando nós falamos de ESAB, isso remete de uma forma muito forte às soluções de soldagem, às soluções de união. Mas a ESAB também é uma empresa que possui um grande pacote de soluções de corte. Nós temos como soluções de corte diversas marcas. Nós temos a própria ESAB com soluções em automações para corte. Nós temos corte manual com equipamentos de corte plasma, equipamentos industriais, equipamentos para um corte mais leve, para um segmento de serralheria mesmo, ou até mesmo um segmento robista. Nós temos dentro da própria ESAB uma outra marca que é muito famosa na área de corte, que é a Vitor. A Vitor é uma marca que tem, assim como a ESAB, mais de 100 anos. A Vitor foi adquirida pela ESAB em 2015 e, desde então, ela faz parte do universo ESAB. A Vitor foi uma das precursoras no corte oxicombustível. Nós temos tochas de corte oxicombustíveis construídas desde a década de 30 até hoje, com bastantes diferenciais. Temos tochas para corte manual, corte automatizado. Temos a linha de equipamentos de corte plasma, equipamentos para corte manual, equipamentos para automação também. Nós temos também uma outra marca que foi recentemente adquirida dentro da marca ESAB, para o grupo ESAB, a GCE, que é uma empresa especialista em processos e controle de gases. No segmento de corte, nós temos tochas para corte oxicombustível, tochas automáticas, com recursos de controle e melhora de performance do corte, com o manejo do gás na própria tocha. Temos tochas de corte manuais, tochas oxicombustível, temos automações em corte, desde uma tartaruga, automações maiores. No Brasil, nós temos uma marca chamada Condor, que é líder no segmento de soluções para gases, desde reguladores, válvulas, os maçaricos de corte e tartarugas para corte. Dentro da América do Sul, expandindo mais, existe mais uma outra marca que não está apresentada aí no slide, que é a Lozark, que também é uma marca importante aqui na América do Sul, principalmente no território argentino,
Então, a ESAB oferece um grande pacote de soluções de corte. Mas eu vou focar hoje em uma marca específica que faz parte do grupo ESAB, que é a marca AirCare. AirCare, no mundo todo, é sinônimo de corte, é líder em tecnologia de corte e goivagem, e o processo que eu vou focar com vocês hoje é o processo de corte exotérmico por AirCare. Nós somos pioneiros no desenvolvimento de processos de cortes. O corte por a linha AirCare é muito conhecido no mercado pelo desenvolvimento de soluções com goivagem, soluções com eletrodos de carvão, com eletrodos de grafite, enfim, com tochas para goivagem. A gente não vai ter foco em goivagem hoje, mas eu vou comentar, vou fazer aí alguns comparativos sobre o corte exotérmico com outros processos de corte, térmico, ok? Nós temos hoje um pacote que é chamado Slice. Slice é a nossa solução de corte exotérmico que foi desenvolvida pela AirCare. A AirCare ela é uma marca importante dentro do portfólio ESAB. Ela tem sua importância destacada pelo desenvolvimento do processo de goivagem. O processo de goivagem, como nós vemos hoje, foi desenvolvido pela AirCare. A AirCare foi a pioneira no desenvolvimento dessa solução. Começamos ali no final da década de 40, exatamente por uma necessidade do mercado, uma necessidade realmente de redução de sucata, né? Havia ali a necessidade de fazer um trabalho de corte e remoção de solda, inicialmente com corte, né? Depois introduzido aí para remoção de cordões de soldagem, né? O processo de grafite, processo de goivagem. No início dos anos 80, a AirCare desenvolveu uma solução portátil, uma solução de corte exotérmico que pudesse atender uma demanda que vinha crescendo no mercado, que era a demanda de bombeiros, de operações especiais, em que era necessário fazer corte em estruturas colapsadas ou mesmo necessidade de adentrar em algum espaço fechado, né? E era necessário fazer-se aí o corte de materiais metálicos, ferrosos ou não ferrosos, ou até mesmo de materiais não metálicos, como fazer um corte sobre uma parede de concreto, de cimento. As soluções AirCare, elas foram crescendo, foram sendo lançadas ao longo dos anos, né? Atualmente a gente tem um lançamento que é uma tocha chamada AirPro X4000, que é uma tocha de grafite que você não tem mais aquela alavanca para fazer a abertura da mandíbula. A abertura da mandíbula é feita por um sistema pneumático utilizando o próprio ar comprimido. Bom, mas o tópico de hoje é Slice. Slice, produto e aplicação. Vamos falar um pouquinho do que é um equipamento de corte exotérmico. E para falar do equipamento, é necessário entender como se dá o corte exotérmico. O corte exotérmico, ele é uma reação química, ele é uma reação de oxidação que ocorre entre uma vareta, uma lança, que é usada como consumível. Essa lança, ela tem ali a introdução de oxigênio puro, oxigênio industrial, sob baixa pressão. Esse oxigênio ele é injetado na lança. Essa lança ela tem ali um sistema de ignição, que pode ser uma fonte de calor. Nesse caso do Slice que nós apresentamos aqui, ele tem como fonte de ignição um curto-circuito, na verdade a fagulha, a chispa de um curto-circuito, que promove então aí o início da reação. Uma vez iniciada a reação, ela é uma reação automática, é uma reação exotérmica que se dá de forma contínua, consumindo aí a vareta, a lança, até que se corte a alimentação de oxigênio. Essa reação ela resulta em uma temperatura bastante elevada,
que começa em 4.200 graus, alguns tipos de lanças podem chegar a mais de 6.000 graus Celsius, e isso permite que você possa realizar corte de todos os materiais. Como eu disse antes, cortes de materiais metálicos, ferrosos ou não ferrosos, e até mesmo corte de materiais como uma cerâmica, uma rocha, ou um produto mesclado, uma mescla, por exemplo, de rocha com aço, com uma parede que tem ali, além do cimento, dos blocos, também vergalhões de aço. É um corte de alta velocidade, é um corte que se faz com baixo nível de ruído. Por exemplo, se você comparar o corte exotérmico a um corte realizado com processo de goivagem, você tem uma diferença tremenda na geração de ruído. Um corte por goivagem, dependendo da faixa de corrente que você vai trabalhar, você pode chegar a mais de 120 decibéis. Um corte exotérmico, você vai trabalhar ao redor da metade, cerca de 60 decibéis. Então, comparado a alguns processos, ele apresenta realmente um baixo nível de ruído. É de fácil manuseio, não é um corte que se pede um treinamento muito pesado em relação à destreza de operação, destreza de manusear a lança e a tocha dessa lança. Não é como, por exemplo, ter um treinamento para uma soldagem TIG. Funciona sem a utilização de gás combustível, então eu não tenho aplicação de GLP, não tenho aplicação de acetileno, eu utilizo somente oxigênio e tampouco utilizo energia elétrica. Por exemplo, não é como um corte de grafite, que eu tenho um retificador, uma fonte que vai alimentar o processo para gerar um arco elétrico, né? Não uso ar comprimido, eu utilizo oxigênio só para reafirmar. Isso me gera aquela condição de um triângulo de combustão, onde eu tenho lá a vareta como combustível, o oxigênio que vai promover essa reação e o calor ali, ou bateria, que vai promover a ignição do processo. É importante ressaltar que este corte, ele não é um corte de qualidade. A seção do corte, ela é uma seção irregular, é um corte de separação. Por isso que eu comento que grande parte da aplicação do processo de corte exotérmico está ligado a aplicações de manutenção e reparo. Os segmentos industriais que nós focamos com este processo são os segmentos de mineração. Por exemplo, logo abaixo vocês veem aí um equipamento de escavação, onde se está fazendo a eliminação, a remoção do pino. Normalmente esses tipos de escavadeiras têm ali nessa montagem esse eixo sobre essa furação, existe um certo desgaste. Normalmente você tem ovalização, você tem até mesmo travamento por fadiga, por excesso de trabalho, e é necessário fazer a manutenção, a remoção e o retrabalho, por exemplo, desse olhal. Esse olhal, por vezes, se encontra ovalizado, é necessário você fazer um trabalho de mandrilhamento para você fazer a recuperação dele, aplicando solda, né? Você vai aplicar solda, vai usinar para voltar ao diâmetro ideal e fazer a montagem. Mas para sacar, para remover tudo isso, é necessário, por vezes, utilizar alguns eletrodos de chanfro ou eletrodos de grafite, né? E nós recomendamos aí o uso de lanças exotérmicas com mais eficaz no sentido de velocidade e produtividade. Cimento, área de demolição, siderurgia, por exemplo, siderurgia e fundição. Nós temos muito pátio de sucatas. Em pátio de sucata é necessário você fazer a redução dos materiais para voltar a utilizar, para alimentar os fornos novamente, ou até mesmo fazer a venda dessa sucata, né? Construção civil, na área de celulose, papel, ferro velho, bombeiros, exército ou operações especiais, enfim, em geral, é utilizado aí para a área de manutenção e reparo. E o que é o nosso equipamento Slice? Como ele funciona? O Slice, ele funciona da seguinte maneira. Nós temos um equipamento que é composto por uma tocha
Essa tocha vocês veem aí nessa foto à esquerda, na parte inferior. Ela tem uma mangueira e um cabo corrente. Essa mangueira ela vai alimentar a tocha com uma pressão de oxigênio industrial. Nós começamos aí com 2 bar e podemos chegar até 7 bar. Com uma aplicação corriqueira, você pode estar regulando o regulador de oxigênio no cilindro a 5 bar. Essa tocha ela tem no corpo dela um gatilho. Esse gatilho ele serve para abrir e fechar a passagem de oxigênio. Quando você faz ali a montagem de uma lança na extremidade da tocha, essa lança, por dentro dela, vai estar passando esse oxigênio. Nós utilizamos aí um meio de ignição nesse processo que é por conta de uma bateria de 12 volts. Você fazendo a conexão de um ignitor, que é o item que está na foto inferior, aí do lado direito aí, você tem a conexão desse ignitor à bateria. Essa conexão ela vai permitir aí, que você promova um curto-circuito. Então, em um lado, eu vou ter um polo positivo, é uma bateria, então eu tenho a saída dela em corrente contínua, 12 volts DC, promovendo o curto-circuito e, ao mesmo tempo, permitindo a passagem do oxigênio, você vai obter aí a ignição do processo. Uma vez feita a ignição, esse processo ele acontece de forma automática. Você vai interromper o processo somente interrompendo a passagem de oxigênio, ok? Que acontece liberando aí o gatilho. Uma vez realizada a ignição do processo, recomenda-se já iniciar o processo de corte, que vai se dar aproximando a vareta da peça a ser cortada. O óxido gerado pela vareta vai promover uma reação exotérmica junto ao material a ser cortado. Essa reação, ela gera um calor exponencial, porque você começa a reagir com a própria peça, criando aí uma reação em cadeia. Nós temos algumas configurações de solução. Existe a solução que nós chamamos de Battery Pack. A Battery Pack é, na verdade, uma maleta que contém a tocha com a conexão do cabo corrente. É uma conexão TSB de 9 mm, engate rápido de 9 mm, por exemplo, tipo de engate comum para inversores pequenos, inversores abaixo de 200 amperes. Nós temos lá uma mangueira de oxigênio, uma mangueira de 1/4 de polegada com conexão de 3/8, conexão padrão para reguladores de oxigênio. Nós temos lá dentro também o ignitor, que é onde nós vamos acender, nós vamos promover aí a reação. Ele só tem função para ignição. Uma vez feita a ignição, ele não é utilizado mais, você vai realmente direcionar a vareta direto à peça, tá? Temos um tubo extensor de 200 milímetros, que garante aí você ter a opção de manter a lança 200 milímetros à frente, uma questão de segurança. Existe também um defletor, que é um disco que você monta à frente da tocha. Nós vamos ver mais adiante algumas imagens que mostram claramente essa montagem. O kit ele vem também com um pacote de varetas, de lanças. São lanças de 1/4 de diâmetro, com aproximadamente 440 milímetros de comprimento. As lanças em geral, gente, as lanças nesse pacote, no pacote Slice, você vai encontrar lanças que têm um comprimento de mais ou menos meio metro e até 1 metro, ok? E os diâmetros são de 1/4 e 3/8. A bateria, que vem com um cabo de carregamento, que é na verdade uma fonte 110 ou 220, ok? Para você carregar a bateria, porque à medida que vai se usando, essa bateria ela vai perdendo carga e você precisa fazer a recarga dela. Existe também uma outra solução que difere somente na maleta, que agora no momento eu apresento um cesto, é chamado de Complete Pack. Por quê? Esse cesto ele tem a função de servir
de transporte do cilindro. Você pode colocar um cilindro pequeno, um cilindro, não um cilindro como de 10 metros cúbicos, mas um cilindro de 4 metros cúbicos dentro do cesto. Esse cesto ele também tem alça, tipo alça como mochila, você pode colocar nas costas, normalmente aplicado pelos bombeiros, por forças especiais da polícia, exército, para você ter uma locomoção rápida, ok? Do contrário, você usaria um cilindro maior e aí precisaria de um carrinho, enfim, não teria essa mobilidade. No restante, ele permanece aí igual ao outro pacote, oferece aí os mesmos itens, tá? A bateria. A bateria é uma bateria que nós enviamos normalmente ela totalmente carregada, mas é comum a recomendação, devido à possibilidade de ficar muito tempo em estoque, que você faça uma recarga ao trabalhar com ela. A bateria ela tem alguns LEDs que indicam o status dela, se está carregada, se está meia carga, se está realmente, enfim, com a carga mínima. E aí a primeira carga nós recomendamos que seja feita de pelo menos 12 horas. Pode chegar até no máximo 16 horas aí. Normalmente nós pedimos que se faça sempre uma carga semanal, mesmo que você faça um uso pontual, muito esporádico do equipamento, é normal, é comum aí a solicitação para que faça uma carga semanal para você manter a bateria com uma vida útil maior, ok? Mesmo que você faça aí um uso pontual, é importante também averiguar o status da bateria e, se necessário, por exemplo, sempre fazer, se possível, sempre fazer uma carga antes e depois da aplicação. Com um operador experiente, nós conseguimos obter aí até 100 ignições por carga, tá? Um operador casual, por exemplo, um mecânico que vai utilizar o equipamento ocasionalmente, ele talvez não tenha aí a habilidade, a destreza de um operador mais frequente, e aí a quantidade de ignições que pode-se obter vai ficar entre 30 e 40 ignições. Ainda assim é um grande número de ignições, ok? Aí a tocha, mais uma vez, a tocha ela vem preparada para o diâmetro de 1/4. Se você tiver a necessidade de utilizar 3/8, pode-se adquirir um kit para 3/8, que vai corresponder a um protetor e uma pinça para 3/8. A tocha ela possui um design bastante ergonômico, bastante confortável. Ela tem ali algumas ranhuras no punho para facilitar a pega, para que não se solte, não se deslize, tá? Nós temos ali o gatilho, que também é de fácil acionamento. Já existe um escudo protetor à frente do gatilho também, para impedir que qualquer borra fundida volte à mão do operador. Mas, obviamente, uma operação como essa se pede EPIs. Os EPIs aplicados a uma operação de corte exotérmico são os mesmos EPIs utilizados, por exemplo, para um corte oxicombustível. Então, numa situação como essa, se pede luvas de couro, avental com mangotes de couro ou uma jaqueta de couro, se pede toda a parte de proteção facial, com máscara, a intensidade que você tem aqui é com uma intensidade de corte por maçarico, então é necessário utilizar lentes ou a máscara com a proteção aos olhos, com uma lente adequada. A tocha em detalhes, aí vocês veem aí a parte interior da tocha, nós temos lá dentro um corpo de latão. Nesse corpo de latão existe ali a parte da válvula que faz a liberação da passagem do oxigênio, acionada ali pelo gatilho. Existe ali a entrada do cabo, o cabo corrente, que vai permitir o curto de partida, o curto da bateria, para promover a centelha de partida. Existe também a parte de saída da tocha, onde você tem ali a montagem de alguns itens, a gente vai falar mais à frente deles, que são um sinterizado, que é um filtro para evitar o retrocesso de chama. Existe ali um o-ring de borracha para assentamento da lança, a pinça propriamente dita para reter a lança e a porca que faz pressão sobre a pinça para fixar a lança.
aí os itens que eu comentei. Começando da esquerda para a direita, o protetor da pinça, que é uma espécie de porca. Não é necessário nenhum tipo de ferramenta para fazer o aperto ou fazer a instalação, e se pode manusear tudo sem nenhum tipo de ferramenta especial, tá? Apenas as mãos são necessárias aí para fazer a fixação da lança. A pinça e a porca, elas diferem de acordo com o diâmetro da lança, são dois tipos, eu tenho a lança de 1/4 e a lança de 3/8, então existe um conjunto de protetor e pinça para 1/4 e 3/8. A proteção contra o retrocesso de chama, que é o sinterizado de inox, o anel de vedação, e na parte inferior existe uma outra montagem. Existe aí o tubo extensor que vocês veem em cinza. Esse tubo é um tubo que faz com que a lança fique 200 milímetros à frente. E existe um disco defletor, que é um disco de plástico, um plástico resistente, um plástico retardante à chama, né, que também protege contra o retorno de borras fundidas. E ali vocês conseguem visualizar os dois kits, um para 1/4 e outro para 3/8 de diâmetro de lança. As lanças. As lanças se encontram em dois tipos. Nós temos as lanças sem revestimento e lanças revestidas. As lanças não revestidas, vocês veem aí o design da lança. A lança, na verdade, é uma folha que se dobra. O material utilizado é uma liga com alto teor de magnésio. O magnésio nos ajuda a ter uma melhor manutenção, melhor estabilidade da reação exotérmica. As lanças não revestidas são aplicadas, por exemplo, por ignição com bateria. Já as lanças revestidas normalmente se aplicam com fontes de soldagem. Em alguns casos, existe até a possibilidade de você colocar, por exemplo, um retificador ou um inversor e criar um arco elétrico entre a ponta da lança com a peça. Então, a lança ela vai ter ali a reação exotérmica, a passagem de oxigênio, vai queimar, vai produzir o corte, mas você pode gerar um potencial maior de corte adicionando um arco elétrico ao processo. Não é muito comum, mas quando você tem aplicações de alumínio, de cobre, normalmente se pede aí um maior potencial de energia aí para o corte, tá? Os consumíveis, as lanças, não têm certificação, não é como um eletrodo para união, um arame para união, você não gera depósito, então não existe composição típica aqui. Segue o mesmo padrão de qualidade, de controle de qualidade de um eletrodo de carvão, em que você tem FISPQ, você tem toda a ficha de segurança, mas como ele não gera depósito, você não tem ali um certificado de composição típica. Existe, obviamente, o certificado de qualidade, que é o que a gente busca como parâmetro para garantir a vocês aí o melhor produto, ok? Algumas configurações. A primeira delas apresenta aí a bateria. Vejam só, a tocha conectada à saída da bateria. Existe uma conexão identificada na bateria como tocha e existe uma conexão identificada como ignitor, como striker, na bateria. É importante nunca inverter essa situação, tá? Isso, em alguns casos, que você, por exemplo, precisa manter o arco elétrico com uma fonte de soldagem, vai trazer problemas, você não vai conseguir ter a quantidade de energia adequada. Na verdade, no caso da ignição, nós damos essa recomendação para evitar danos à bateria, e no caso de fontes de soldagem, para haver uma manutenção do arco elétrico de maneira adequada. Vocês estão vendo também aí o cilindro está com um regulador ajustado em 80 PSI, que representa 5 bar, tá? O que você faz nesse momento? Você faz a ignição da lança através do toque da lança ao ignitor, a esse item vermelho. Uma vez iniciado o processo de oxidação, você pode levar a lança até a peça, até o material, e iniciar o corte. Um outro exemplo, em algumas situações, é possível também você utilizar a própria bateria de carro, tá? Uma vez que a ignição com uma fagulha, uma centelha por 12 volts já é suficiente para iniciar o processo. Existem alguns carros
no setor de mineração, no setor até mesmo de bombeiros, que se utiliza a própria bateria do caminhão ali ou da caminhonete para fazer a ignição do processo. Não há mudanças aí. Ou a utilização de um inversor de solda, né, para realizar a ignição do processo. Importante, não se recomenda o uso de fontes CV, fontes para processo Mig-Mag. É pedido somente para esse processo a ignição através de uma fonte de corrente contínua, uma fonte para eletrodo revestido ou TIG. As lanças recobertas, as lanças com o filme de Teflon, um filme externo, são utilizadas para algumas aplicações submersas, aplicações dentro d'água, e são utilizadas também quando você quer promover um arco elétrico, por exemplo, como essa montagem, esse esquema que eu apresento para vocês. Então, eu utilizo aí nesse momento uma lança recoberta, né? Essa lança com revestimento, ela vai também ter uma função ali do revestimento para evitar riscos de choque elétrico, né? Eu vou fazer a ignição agora não utilizando mais o ignitor, aquela peça vermelha que foi mostrada para vocês nos slides anteriores. Eu vou fazer a ignição na própria peça. Vejam só que a fonte de solda agora ela é conectada à peça ao polo negativo e a tocha ao polo positivo, e eu faço ali a promoção do arco elétrico e também do efeito de oxidação, de corte exotérmico. Então, eu combino essas duas fontes de energia, o arco elétrico como fonte de energia para aquecer a peça, e eu combino aí junto com a lança a reação exotérmica para criar um maior potencial para corte. Como eu disse antes, isso pode ser utilizado em alumínio, em cobre. Isso vai facilitar aí aumentar o potencial de energia para o corte. A técnica para promover um corte. Bom, antes de realizar a ignição, é sempre importante averiguar toda a questão de segurança. É importante verificar se não existe nenhum material inflamável ao redor, por exemplo, ou mesmo se você vai fazer um corte de estrutura, por exemplo, um bombeiro que vai adentrar, vai fazer um resgate, se ele vai cortar uma parede, se essa parede é estrutural, existe o risco de desmoronamento. Então, é importante também avaliar todos os riscos envolvidos, tá? Uma vez avaliado, estando tudo pronto para iniciar o corte, você vai promover o corte de que maneira? Você vai tocar a vareta no ignitor da seguinte forma: você vai tocar girando a vareta, promovendo aí uma abrasão maior sobre essa área de contato. A área de contato é um tubo, uma meia cana com estrias, que gera essa abrasão aí e maior facilidade de geração de chispas, né? E vai movendo para frente e para trás. Se você fizer um comparativo, isso parece muito com um processo de abertura de arco por soldagem com eletrodo revestido, tá? Uma vez promovida a ignição, você fazendo esse movimento, você vai, ao mesmo tempo, liberar a passagem de oxigênio, né? Havendo a ignição, você vai, por exemplo, em perfuração, realizar o ataque com um certo ângulo, um ângulo aberto, para que a borra projetada não venha contra você, ela seja projetada no sentido oposto. Uma vez iniciada a perfuração, você pode manter a lança perpendicular à peça. Em cortes, após a perfuração, você vai manter sempre a lança perpendicular. E algumas operações, por exemplo, operações de remoção de pino, como eu estava comentando antes, é interessante você fazer um movimento de ida e volta para que se tenha oportunidade de vazar o material fundido. Então, você está em um espaço confinado, um movimento de ida e volta é interessante. Aí embaixo, nós temos, logo abaixo da tocha com a lança montada, nós temos o ignitor. Essa imagem do ignitor, ela mostra o ignitor em três formas. Do lado esquerdo, vocês veem aí o ignitor com um pequeno espaço para
tocar a lança. Perdão. Na foto do meio, vocês veem aí o ignitor com o espaço aberto pela metade, e na foto da direita, na foto ao final, ao lado direito, vocês veem aí o ignitor aberto totalmente. Esse ajuste é feito para dar uma vida maior ao ignitor, para que você vá fazendo aí a limitação de zona de contato da lança com o ignitor. O desgaste do ignitor, ele se dá exatamente nessa zona de contato da lança, tá? Então, nós temos esse ajuste aí para permitir uma maior vida do ignitor, tá? Ele é considerado como um consumível dentro do processo. Um consumível como um bocal, um bico de contato de uma tocha TIG, uma tocha MIG. Materiais. Os materiais, eles influenciam aí a velocidade de corte e potência de ataque. Como eu disse, cobre, por ser um material que tem alta dissipação térmica, ele é um material que tem aí uma maior dificuldade para corte comparado ao aço. Na operação a gente vai estar utilizando um oxigênio industrial, oxigênio que se usa aí nos processos de corte oxicombustível, tá? A pressão normalmente se aplica, são 5 bar, mas essa pressão ela pode variar. Em alguns processos, como mostrei antes, uma pessoa sacando um pino de um equipamento, de uma báscula, de uma escavadora, você vai trabalhar com 2 bar. Se você for fazer até mesmo uma goivagem, a pressão é mínima também, porque você não quer cortar, você quer fazer uma remoção superficial do material, tá? Existem diferenças de vazão, de acordo com o diâmetro da lança. Por exemplo, com a mesma pressão de 5 bar, você pode ter aí 200 litros por minuto com uma lança de 1/4 e 300 litros por minuto com uma lança de 3/8, ok? É necessário sempre fazer uma manutenção, ter aí uma atenção ao equipamento, com uma tocha. Você tem que ter atenção ao sistema anti-chamas, como esse sinterizado. Não pode ter água, não pode ter óleo. Normalmente você tem que ter aí sempre uma manutenção preventiva, observar o status da tocha, assim como da bateria, né? Fazer a limpeza sempre antes de usar o equipamento, para impedir qualquer tipo de acidente. Utilizando o equipamento também se pede para que nunca deixe a lança já previamente montada no equipamento, até porque ela não vem absorver umidade ou sujidade do próprio ambiente, né, com impregnação de pó ou contaminação por óleo, por graxa, porque tudo isso pode representar um acidente. Então, é necessário guardar as lanças. Não há cuidados assim de manter em uma estufa ou coisa do tipo. Você pode manter elas fechadas dentro da caixa, dentro da própria embalagem, da caixa de papelão, mas não deixar expostas e tampouco montadas no equipamento após o uso, ok? É importante a gente sempre fazer uma manutenção periódica, por exemplo, inspecionar as mangueiras contra vazamento, cortes, né, queimaduras, se houver, trocar, né? Garantir que todos os itens estejam adequados ali, montados na tocha, né, principalmente com atenção aí ao elemento anti-chamas, tá? Aqui alguns dados para vocês terem ideia do potencial de corte. Em aço carbono, em aço inoxidável e em alumínio, com uma vareta de 1/4 de polegada, tá? Aí uma vareta de 1/4 com 440 milímetros de comprimento, você tem aí alguns dados de espessura, comprimento de corte por lança e velocidade de corte. Aqui um detalhe maior sobre a bateria. A bateria, ela tem ali os 3 LEDs que indicam o status dela. Aqui dá para ver já uma primeira informação. Vocês olhando o primeiro LED, o LED fault, além de LED de falha, ele também pode indicar que a bateria está em fim de carga. O LED charging, quando conectada à bateria, além de carregar, além de estar no status de carregamento da bateria,
ele, quando aceso para uso, ele indica que a bateria tem meia carga. E charged, uma vez a bateria conectada à rede de alimentação com a fonte, ela vai acender quando estiver completamente carregada, e quando estiver em uso, isto é, sem o carregamento dela, estiver em uso realmente para promover a ignição, esse LED aceso ele indica carregado. Nós temos ali do lado direito as duas conexões para a ignição, o lado do striker, do ignitor, o lado de tocha para a conexão da lança, ok? E existe aí no centro um botão de teste para você, quando pressionado, saber o status da bateria. Existem muitos outros detalhes da bateria, tá? Essa bateria realmente é o nosso grande diferencial no corte exotérmico e garante a portabilidade do processo. Você não precisar utilizar uma fonte de soldagem, ou tampouco um maçarico para aquecer a ponta da lança, você ter tudo à mão e promover aí o corte independente de alimentação elétrica ou um gás combustível. As oportunidades, as aplicações para esse processo. Eu vou começar agora a falar de aplicações. Virgínia, se houver alguma dúvida, se o pessoal mandou alguma coisa no chat aí, se você quiser dividir, eu posso comentar aqui e depois seguir para aplicações. Bom, penso que não exista dúvidas até o momento. Vamos dando seguimento aí às aplicações. Uma das aplicações bastante interessantes é a aplicação na área de construção civil. Aplicações desde demolição a manutenção. Por exemplo, reparação de pontes, corte de aço estrutural, remoção de rebites, parafusos, sem danificar a área ao redor, a zona ao redor dos elementos de fixação, para fazer algum tipo de perfuração em concreto, ou mesmo manutenção de rodovias, reparação de guarda-reios, por exemplo, corte de aços de reforço, remoção de aço estrutural antigo, ou até mesmo na parte de corte e redução de sucata. O que se mais utiliza no Brasil é manutenção de máquinas e equipamentos, mais uma vez aqui apresentado uma oportunidade de sacar pinos, de desbloquear alguma articulação, né, em algum olhar, remoção de parafusos sem cabeça, remoção de rolamentos travado, demolição, desmontagem de plantas. Por exemplo, você precisa fazer uma desmontagem rápida, quer cortar materiais diversos, material que está pintado, está sujo, você pode aplicar o processo Slice. Remoção de sistemas de tubulação antigos, por exemplo, corte de um painel de caldeira, furo para içamento, por exemplo, você precisa transportar um item pesado, você precisa transportar uma peça, não há pega, não há onde você fazer ali a amarração, a instalação de uma cinta. Você pode promover um furo rapidamente ali, sem precisar utilizar, por exemplo, um maçarico de corte, fazer a perfuração, ter um tempo todo ali para aquecer e perfurar. Você já pode fazer a perfuração de pronto ali e promover formas de içar um grande equipamento. Reparos em bases de máquina, corte, por exemplo, em ferro fundido, corte em diversos materiais. Fundição. Fundição é uma aplicação bastante comum, existe muito uso de corte exotérmico, desde toda a parte de transporte e geração de material líquido, então nos convertidores, em orifícios para recuperação do diâmetro original, garantir a produtividade de um processo, remoções de areias de contaminação, corte de escória. É muito comum na limpeza de fornos, ok? E manutenção geral da planta. Sem contar também com a parte de redução de sucata.
segmento ferroviário, na parte de reparação, manutenção de vagões, manutenção de via, reparos em locais remotos. Por exemplo, aí um caso de acidente, você pode aplicar aí o corte exotérmico. Em plantas de energia, por exemplo, fazer uma manutenção em uma caldeira, troca de tubulações, fazer aí remoção de alguma proteção com refratário, enfim, você tem condições de utilizar o corte exotérmico. Sucata. Sucata eu vejo como a maior aplicação no momento, né? Você corta todos os tipos de materiais, ferro fundido, aço inoxidável, alumínio, até mesmo corte de equipamentos, carros, manutenção de equipamento, corte de material sujo, por exemplo, material corroído, com crostas, lama, detritos, você pode aplicar o equipamento Slice. Na parte de operações especiais e bombeiros, nós temos aí formas de permitir uma entrada rápida em locais fechados, corte de portas de aço, ferrolhos, janelas, enfim, corte de detritos, né, uma combinação de metal, concreto, gesso, rocha, e sempre por exemplo, de uma estrutura colapsada, né, uma operação de resgate. Aqui um vídeo para vocês verem o equipamento em ação. Não sei se vai ser possível ouvir o som, mas o som é só uma música de fundo. O importante são as imagens para que vocês conheçam aí o equipamento em atividade. Bom, esse vídeo é um vídeo que apresenta o equipamento em uso. É um vídeo que vocês podem encontrar no YouTube, nos nossos canais. Ele apresenta o Slice fazendo corte de diversos materiais. Vocês viram lá cortando aço, cortando um bloco de cimento. Existe um ponto muito interessante que foi comentado no vídeo, que eu acho que eu não comentei com vocês, é que este processo ele não tem limitação de espessura. O que isso quer dizer? Você pode cortar 1 metro, 1000 milímetros de aço.
Obviamente, você vai, comparado, por exemplo, uma espessura menor, comparado, por exemplo, ao corte de 1 polegada em espessura, você vai consumir muito mais lanças, mas ele não tem uma limitação de espessura para corte. Então, os mesmos 5 bar, o mesmo diâmetro de lança, ele vai permitir um corte de espessuras pequenas a espessuras realmente sem limite. Obviamente, para as maiores espessuras, você vai ter maior consumo de lança. Outro ponto interessante do vídeo é que é uma alternativa também para processo de goivagem. No final do vídeo é mostrado aí a possibilidade de você executar goivagem com o processo. É uma goivagem bastante limpa, é uma goivagem bastante rápida e ela pode ser executada em qualquer tipo de material, tá? Em ferro fundido, em aço carbono, enfim, você pode aplicar. Obviamente, se você for fazer uma operação em um aço inox, vai haver aí o risco de contaminação, porque você usa a oxidação a partir de uma liga ferrosa, ok? Aqui eu apresento um exemplo prático. Nós temos aí uma aplicação que é uma peneira feita com material duro, um material que tem a sua superfície em 45 ROC-UC, é um aço endurecido termicamente, tá? Então ele tem um tratamento aí para essa dureza, e esse material, como peneira, ele tinha aí uma baixa produtividade, ele precisava de mais áreas perfuradas para garantir uma maior vazão, uma maior produtividade. A solução utilizada anteriormente era uma furadeira radial. Era necessário um longo tempo para essa perfuração, era necessário como 3 horas. A solução aplicada foi a aplicação da lança Slice, fazendo aí a perfuração em 20 minutos, em um tempo muito menor. Uma peça como essa, que está no campo, está em trabalho, quando é necessário se remover e levar para manutenção, para se fazer essa melhoria, essa otimização, você causa um impacto no cliente, que é um impacto de perda de produtividade, porque não vai estar em operação essa peneira. Então, foi conseguido aí uma redução do tempo de aplicação aí, que antes era feito com uma furadeira e depois foi aplicado a lança. Foram consumidas aí 6 lanças por perfuração. Uma peça dessa nova, vinda do fornecedor, conforme desenho, com as perfurações necessárias, custam, por exemplo, como R$23 mil, e a manutenção com o Slice custou apenas R$500. Então, existe aí um campo muito grande de aplicação de corte exotérmico, existe muitas alternativas. Eu comentei de alguns mercados, comentei de algumas aplicações usuais, mas tudo depende da necessidade e da oportunidade que se apresenta aí a vocês. Eu me coloco agora à disposição para perguntas, para comentários. Se existir aí algum comentário. Oi, Luciano. Por enquanto não, o pessoal acompanhou, mas sem nenhum comentário, sem nenhuma dúvida. Okay. Não sei se o público ainda tem interesse, gente, em enviar aqui no chat algum comentário, alguma pergunta, para o Luciano responder, aproveitar aí a experiência dele, o conhecimento dele. Se não tiver, de qualquer forma, tem os dados dele aí na tela, né, Luciano? Isso. E posteriormente podem fazer contato. Essa apresentação ela continua gravada aqui. É só entrar lá na página, no site Desab, onde a gente tem a programação, e clicar sobre essa apresentação, e é possível vê-la novamente gravada. A gente tem também, ainda hoje, algumas outras aulas, alguns outros webinars, e estamos nos preparando aí para soltar a programação para a semana que vem. Então, no início da semana que vem, a gente já deve ter novos temas e novas atividades para compartilhar e para mostrar a programação. No nosso site também a gente tem outras informações, catálogos, apostilas, infográficos, uma série de informações sobre solda, sobre corte,
sobre todo esse universo. Eu convido todos a acessar o nosso site e complementar lá alguma informação. E é isso, é acompanhar a divulgação aí nos próximos dias, dos próximos webinars, acompanhar conosco na parte da tarde, se tiver algum outro de interesse. E qualquer dúvida, o Luciano está à disposição aí, os contatos dele estão na tela para a gente continuar trocando informação, né, Luciano? Sim, eu fico à disposição de todos aí, não só com o tema ligado ao corte exotérmico, mas também tudo que está relacionado à marca AirCare, também, então, nesse sentido, aplicações com goivagem e outros temas também que eu estou participando aí e suportando o time durante esse período de webinars. Eu agradeço aí a presença de todos. Em relação ao corte exotérmico, se necessitarem alguma demonstração, alguma aplicação prática, eu espero tão logo a gente tenha aí tranquilizada essa situação de Covid-19, que nós possamos fazer uma visita a vocês, ao trabalho de vocês, ou que vocês venham até nós e a gente dê continuidade aí a mais aplicações ESAB no mercado de solda e corte. É isso. Muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada ao Luciano e até mais. Tchau, até mais.